E aí galera, tudo bem com vocês? Agora nesse vídeo nós vamos falar sobre os passos que são necessários para aprovar a medida provisória 890, que trata do Mais Médicos, do Médico Superior do Brasil e do Revalida e dos médicos cubanos junto aí dessas questões. Então, para saber o futuro, nosso futuro, que depende dessa medida provisória, é necessário que você fique até o final do vídeo, tem muita informação importante para você. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, curte esse vídeo, sempre se esquece de curtir, de se inscrever. Compartilha o vídeo com outras pessoas que você sabe que precisa dessa informação. E também comenta, escreve aqui um comentário sobre a sua dúvida, a sua pergunta, opções para outros temas que você gostaria que eu falasse e também críticas e qualquer coisa. Então escreve aqui embaixo, tá certo? Então agora vamos pro vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os passos para a aprovação dessa medida provisória da MP 890/2019, que é igual aos passos para qualquer medida provisória. Medida provisória é uma lei que o presidente cria e manda para o Congresso para que ela seja avaliada e ela possa virar definitivamente uma lei. Enquanto não é mandada para o Congresso e não é aprovada, ela funciona como se fosse uma lei, mas ela vigora apenas por 60 dias, que podem ser prorrogados por mais 60. Depois ela caduca, não tem mais valor de lei e tudo que foi feito por essa lei, ele é revogado. A publicação da medida provisória 890 foi em dia 1 de agosto de 2019. Hoje nós estamos no dia 1º de outubro de 2019. Esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de outubro. Agosto, setembro, outubro. Então nós temos 2 meses, mais ou menos, para a gente não fazer conta dia a dia, e também tem que levar em consideração se teve férias, alguma coisa, são dias úteis. Mas tudo bem, vamos dizer que sejam mais ou menos 60 dias da criação. Então, é prorrogada por mais 60 dias essa medida provisória. Então teria mais 2 meses. Só que não funciona dessa forma, porque nós temos que descontar os feriados, os sábados e domingos, ou seja, só dias úteis, só conta dias úteis. Mas mais ou menos é isso, ou seja, faltariam mais 2 meses para essa medida caducar. Então seria setembro, outubro, novembro, o finalzinho de novembro ali, dezembro, essa medida caduca. Então até aí ela tem que ser aprovada, não pode passar desse tempo. Esse é o tempo que ela vai funcionar. Mais ou menos até o final do ano, essa medida provisória ela tem que ser aprovada para não caducar. Então você está vendo aqui, o primeiro passo é a publicação da medida provisória pelo presidente. Isso nós já fizemos, foi dia 1/8/2019. O segundo passo é a formação de uma comissão mista. Esse passo também que já aconteceu. Então o Congresso ele forma uma comissão de alguns deputados, 12 deputados e 12 senadores, que vão de forma conjunta debater essa medida provisória e fazer a criação de emendas à medida provisória, que foi o que aconteceu. Tivemos várias reuniões, 2 por semana, então aconteciam na terça e na quarta, desde o dia 8/8 até o dia 26/9, foram debatidas todas as semanas essa medida provisória. Dentro desses debates, nós tivemos representantes na mesa da medida provisória, que eram representantes das entidades médicas, que foram uma semana, tivemos representantes das secretarias municipais, tivemos representantes dos médicos brasileiros formados no exterior, dos cubanos e de várias e várias outras entidades que fizeram parte também da construção dessa medida provisória. Além dos deputados e senadores, a comissão mista também tinha o relator e o presidente da mesa, que eram aqueles que estavam responsáveis por deliberar entre tudo que era falado e poder construir o relator ele construiu um relatório com todas as ideias que os deputados e senadores deram para a melhoria dessa medida provisória. Na comissão foi aprovado um relatório que esteve cheio de emendas. Então, o governo, na sua medida provisória original, ele criava um programa Médicos pelo Brasil. Então ele dizia que médicos com CRM participariam desse programa fazendo uma prova que avaliaria
esses médicos, e aí entrariam médicos tanto que tinham residência em saúde da família, como médicos que não tinham residência em saúde da família. Os que já tinham residência trabalhariam como supervisores daqueles que não tinham residência. Uma vez finalizado os 2 anos do programa, esses médicos poderiam ser colocados para trabalhar nas cidades onde eles realizaram o programa. Na comissão mista foram feitas algumas alterações, então foi acrescentado alterações no programa Mais Médicos, foi insertado aí como uma emenda que o programa Mais Médicos fosse realizado de forma concomitante ao programa Médicos pelo Brasil, então essa foi uma emenda. A outra emenda foi que, em vez de serem cidades precárias que receberiam esse programa, mas localidades precárias em zonas desenvolvidas, por exemplo, então a cidade de São Paulo, que é desenvolvida, ela tem zonas onde tem precariedade de saúde. Então essas zonas podem ser alcançadas pelo programa. Outra coisa que foi colocada foi a reinserção dos médicos cubanos nessa medida provisória, nos Mais Médicos. Então eles poderiam, durante 2 anos, estarem trabalhando no Mais Médicos e depois dos 2 anos, se não revalidarem o diploma, aí não receberiam mais a ajuda e não poderiam participar mais do Mais Médicos. Os médicos brasileiros formados no exterior poderiam voltar como intercambistas, agora trabalhando no Mais Médicos, junto com os médicos cubanos. Então, a medida provisória falava do médico pelo Brasil, que era só para brasileiros com CRM, e continuava com Mais Médicos. Outro ponto que foi discutido também foi o Revalida. O Revalida já realizado 2 vezes por ano e com participação das universidades particulares na realização da prova prática. Essa foi uma das discussões. Então, essas foram as principais emendas que foram colocadas. Sim, faltou uma muito importante: a realização do Mais Médicos pelas cidades e estados. Então, estados e municípios podem abrir editais do Mais Médicos. Essas foram as ideias que foram modificadas. Então, a gente passou pela comissão e nessa comissão mista foram feitas essas emendas que foram aprovadas. Houve debate, discussão, argumentos e foi feita a votação, e essas medidas algumas foram aprovadas, essas que eu falei para vocês foram aprovadas e outras foram rejeitadas. Daqui da comissão mista, essa medida provisória com as emendas, ela parte agora para votação na Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, eles podem fazer outras modificações também e encaminhar da Câmara dos Deputados, vai sair para o Senado Federal. Então, do Senado Federal também pode ser analisado e feitas outras modificações. Então, Câmara e Senado podem fazer mais modificações nessa medida provisória, já com as emendas. Vai ser votado na Câmara primeiro e depois revisado e votado no Senado Federal. Uma vez aprovado no Senado, vai ser encaminhado para, como tem emendas do Congresso, vai ser encaminhado para sanção ou veto presidencial. O presidente ele pode sancionar diretamente, pegar a medida provisória com as emendas e dizer: não, muito bom, aprovo tudo, e já publicar essa lei agora. Pode promulgar a lei. Ele também pode vetar, e o veto ele pode ser parcial ou total. Se o presidente vetar algumas coisas, então ele vai ter que reencaminhar, depois do seu veto, reencaminhar novamente para o Senado, e no Senado vai ser feito um novo debate e podem aprovar o veto do presidente ou rejeitar o veto do presidente. E aí, depois de ser debatido no Senado, aí o presidente do Senado, se for encaminhado para o Senado, é o presidente do Senado que promulga a lei. Então, esses são os passos para que a medida provisória seja aprovada. Pontos importantes, repassando: 120 dias no total é o tempo que ela pode ter vigor. Uma coisa importante que eu não falei: depois de 45 dias que passa da medida provisória, ela obrigatoriamente tem que ser votada. Não pode passar de 45 dias. Se passou os 45 dias e não foi votada, todo o Congresso para e só continua as votações no Congresso depois de ser votada a medida provisória. O que falta agora é Câmara dos Deputados e Senado, e depois vai para o presidente. Umas coisas que eu queria analisar junto com vocês. Veja, o governo ele tem um interesse muito grande que seja aprovada essa medida provisória, porque vai ser a formação do seu modelo e da sua ideia de saúde para o Brasil, que é a formação desse programa Médicos pelo Brasil. Uma vez chegando na Câmara dos Deputados e no Senado, não creio que sejam feitas modificações que nos prejudiquem, porque o PT, durante a comissão mista, foi muito favorável a todas as modificações que estão sendo feitas.
Os outros partidos também muito favoráveis. Os únicos partidos que não, ou deputados e senadores que não eram favoráveis, eram os que faziam parte da bancada que defende os médicos. Só esses estavam contrários a essas mudanças. Quem defendia os médicos era contrário às mudanças. Mas o que deu para perceber era que era uma menor parte. Para poder aprovar na Câmara e Senado, depois de ser discutido e debatido, vai ter que ter 50% das pessoas que tiverem mais um. Então é maioria simples, a maioria relativa. 50% mais um aprova na Câmara e aprova também no Senado. Existe uma chance muito grande de todas as coisas que foram modificadas, elas permaneçam do jeito que estão, ou até que melhore para o nosso lado. Depende muito do trabalho e da pressão popular em cima desses deputados e senadores que vão votar. Então você agora tem uma obrigação muito grande, que é de pressionar os deputados e senadores do seu estado para que eles votem favoráveis a essas modificações que foram feitas, a essas emendas, para que eles estejam favoráveis aos médicos brasileiros formados no exterior. É lógico que para que exista uma melhor votação, algumas coisas ainda vão ser mudadas. Vai ter que ter um jogo político, vão ter que ceder uma coisa aqui, uma coisa ali, mas do jeito que está muito favorável para os médicos formados no exterior, graças ao trabalho de várias pessoas que estão trabalhando por mim e por vocês. O mínimo que nós podemos fazer é divulgar essas informações, divulgar essas pessoas que estão trabalhando, porque para sensibilizar a população, divulgar o máximo de vídeos possíveis que falem favoráveis a essa causa, para que a população pressione também esses deputados e senadores. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, assim como eu gostei de fazer. Curte se você não curtiu, compartilha e se inscreve no canal. Além disso, comenta alguma coisa, alguma dúvida ou alguma crítica, algum comentário importante, deixa aí nos comentários. E eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem aqui no canal, continuarem nesses temas. Muitos vídeos a gente grava, pelo menos uns 2 vídeos por dia. Então permaneça no canal, assiste os outros vídeos. Tá aqui, ó, para você assistir. Tá certo? Tchau e até o próximo vídeo.